Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse aqui é mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, é com muita tristeza que eu faço esse vídeo hoje, pois eu trago um relato de alguns dos irmãos que me acompanham aqui no Falando de Bíblia, de um ato de uma determinada igreja que excluiu, não um, mas alguns dos seus obreiros por conta de não estarem entregando o dízimo. E dentre eles, um determinado irmão, ele está desempregado e foi afastado da função. Ora, vamos conversar sobre o assunto? Você acredita que o dízimo é obrigatório? Eu já falei sobre o dízimo aqui. Em nenhum momento você lê na Bíblia que o dízimo é obrigatório. A oferta, o dízimo, é uma expressão da gratidão do ser humano para com Deus, mediante a tudo quanto Deus tem feito por ele através de sua bondade e graça. Porque o ser humano não consegue dobrar a Deus à sua vontade. Nunca o conseguirá. E não será com ofertas, com coisas dessa terra que ele o fará. Deus não é vendido. Deus não é comprado. Deus não é manipulado. Isso mesmo. Você lembra das palavras de Davi? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O cara era rei, tinha ouro, tinha poder, tinha trono, tinha coroa, tinha autoridade, tinha bens materiais. Poderia dar uma oferta muito maior do que o seu filho Salomão deu, dos 1000 sacrifícios lá no alto do monte. Todavia ele parou para pensar e ele deixou isso como legado para nós. O que eu posso dar para Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Você já parou para pensar que por máximo que nós ofertemos a Deus, nos lancemos para Deus, tudo que nós fizermos ainda é muito pouco mediante aquilo que Deus é? Sua grandeza, poder, graça, soberania. Só que o ser humano acredita que porque ele vai fazer um voto, porque ele vai entregar um sacrifício, que ele vai fazer uma oferta especial, Deus vai ter que fazer, senão ele rasga a Bíblia. Larga de ser bobo, gente. Estou aqui com um portal de notícias da TV Jornal, que acredito que seja lá do Nordeste, que disse assim, noticiou assim, e também o portal do Trono, diácono da Assembleia de Deus, desmente presbítero que falou ter sido excluído por não dar dízimo. Confira. O diácono da Assembleia de Deus conversou com a equipe do NE10 e rebateu a fala do presbítero. De acordo com Valmir Moura, ele não é o único que está afastado de suas funções por não estar dizimando. O caso do presbítero que foi excluído das funções eclesiásticas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, presidida pelo pastor Roberto José dos Santos, ainda repercute entre os evangélicos. Nas redes sociais, o presbítero Valmir Moura informou que foi penalizado pela liderança da igreja por estar doente e desempregado. Irmão, se o teu irmão está doente, a Bíblia manda a gente socorrer primeiro os domésticos da fé. Ao invés de excluir, de afastar e tirar o camarada das funções, por que não abraçaram o irmão? Por que não pagaram o gás, perguntaram se ele estava precisando de um remédio? Quer dizer que enquanto o cara tem saúde, enquanto o cara tem dinheiro para ofertar e para devolver o dízimo, consagrar o que ele tem na igreja diante do Senhor, aí o cara é bom, o cara presta, né? Gente,
O presbítero relatou ainda que foi excluído das funções que exercia por não dar o dízimo. Essa é a TV Jornal, é o site que eu estou lendo aqui, tá ok? O presbítero relatou ainda que foi excluído da função que exercia por não dar o dízimo. A informação revelada pelo religioso chocou os internautas. Em conversa off com a reportagem do NE10, um diácono da Assembleia de Deus de Abreu e Lima saiu em defesa da instituição religiosa. Obreiro há 7 anos, o evangélico disse que o presbítero se equivocou ao afirmar que foi tirado do presbitério por não ofertar. Em nenhum momento ele faz a defesa do seu pastor-presidente. O pastor Roberto, pastor-presidente da igreja, intimida os obreiros a serem reativados por causa de dízimo. Creio que foi uma falta de informação do irmão com o pastor da área, porque quando o obreiro vem de outro estado ou passa um momento longe, quando a gente volta, temos um período pelo estatuto da igreja de ser reativado. Não tem nada com a questão do dízimo. Eu creio que o presbítero se equivocou em sua fala, relatou. Tá, mas não foi só com ele, irmão. Tem outras pessoas mais. E isso não é uma particularidade de Abreu e Lima, não. Tantas outras igrejas no Brasil e outras instituições, além da Assembleia de Deus, andam excluindo os membros por não darem o dízimo ou não entregarem o dízimo. Já pensou se a moda pega? Queridão, você está interessado no dinheiro ou de cuidar de vidas? É a pergunta que não quer calar. Prova para mim, biblicamente, que o dízimo é obrigatório. Porque o dízimo do Antigo Testamento era do cominho, era da hortaliça. Porque o povo de Israel vivia da agricultura e da pecuária. Como eu afirmei aqui no começo do vídeo, o dízimo, a oferta, é uma questão do coração do homem. Que isso, pastor? Gente, você não vê Deus obrigando ninguém a fazer nada. Gente, não é obrigatório. Por exemplo, capítulo 4 do Gênesis, falando de Bíblia. Verso de número 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Você já conhece a história. Onde está aqui que Caim tinha que dar a oferta? Onde que ele leu isso? Quem que impôs isso para ele? No grande texto bíblico de Gênesis, capítulo 16, verso de número 18, veja o que está escrito, falando de Bíblia. Vamos pensar um pouquinho? E Melquisedeque, capítulo 16 do Gênesis, verso 18. Rei de Salém trouxe pão e vinho. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. A perícope do texto está falando que Melquisedeque quem deu. Não tem uma obrigatoriedade. Há momentos que Deus pede para a gente algumas coisas? Sim. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo de número 22. Olha. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Gente. Por exemplo, se você pegar a Bíblia ainda no Antigo Testamento e abrir no livro do Êxodo, no capítulo de número 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis minha oferta alçada. Deus convoca
mas o coração do homem tem que se mover voluntariamente. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre. Aqui Deus impõe. Mas qual é o crivo da oferta? A voluntariedade do coração do homem. Aí a turma pega a Bíblia, abre a Bíblia e toca terror nos membros. Abrindo em Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: não pode estar acontecendo isso comigo, eu sou dizimista fiel. Ah, porque eu vou fazer prova de Deus, Deus vai ter que me honrar. Deus não é obrigado a fazer nada, gente. Olha o que a palavra diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vírgula. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Qual era o contexto que o pessoal não respeita em Malaquias? Para depois vocês vão falar assim: o pastor Paulo está enrolando ideia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que eu preciso fechar o vídeo. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Até aí tudo bem. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você conhece a história. Em nenhum momento está dizendo assim: você foi obrigado. Irmão, qual é o pastor, líder de igreja, que quando você vai ofertar ou dar o dízimo, pede o seu contra-cheque para saber se você está sendo fiel de verdade? Você está dando literalmente os 10% de toda a sua renda. Então vamos ser sinceros, o que você pensa sobre isso? Se na sua igreja seu pastor excluísse alguém porque ficou desempregado e não pôde mais fazer o que todo cristão faz, ofertar para que haja mantimento na casa de Deus, para que haja obra social, para que a viúva e o órfão sejam assistidos, para que os domésticos da fé que estão em necessidade tenham um remédio, tenham um amparo. Ou como o meu pastor faz lá na minha igreja, vou colocar como exemplo aqui, que pega e tira oferta e constrói uma casa para o membro que está em situação difícil. Ele não se gaba por falar isso, não. Mas eu, como ovelha, membro da igreja, que estou do seu lado, eu sei em quem o meu pastor investe. Na sua igreja tem culto administrativo? Cheguei a gaguejar aqui. Tem culto administrativo? Aquele culto uma vez no mês que o tesoureiro aparece, lê a folha do que gastou, do que entrou, do que saiu, para onde que foi? Mas ter o nome do dizimista lá na tabelinha, como muitas igrejas faziam, para humilhar os crentes, tá lá exposto, né? Coloco aqui de volta o nome do meu pastor. Na minha igreja não tem isso, onde eu faço parte. Meu pastor, como qualquer homem, tem seus defeitos, mas eu aplaudo a ele e defendo a ele nesse quesito, porque ele é transparente, amigo do bem, pacificador, um homem de paz. E eu já vi ele tirado dele para ofertar nos outros. Ele não pode falar, mas eu posso falar aqui, irmão. Eu já vi meu pastor ajudar muita gente, inclusive pastores de outras igrejas, a manterem seus compromissos em dias lá na sua igreja. E posso dizer para você, com alegria eu vejo Deus
realizando muitas coisas na vida do meu pastor. E ele é um exemplo para mim, para toda a nossa congregação, porque ele é o primeiro a entregar o dízimo, a ofertar e ofertar o melhor, a sua vida na igreja, seu tempo. Nome do meu pastor? Antoniel Moreira Brito, Assembleia de Deus Central do Boaçu, Rua Rocha Peixoto, número 1012, lá no Boaçu, próxima à garagem da Mauá. Terça, quinta e domingo são os dias dos nossos cultos. Aparece lá. Temos muitos defeitos, mas eu vejo o meu pastor um homem honrado, amigo, pacificador e honesto. Pode falar o que quiserem dele. Podem inventarem, mas denegri-lo por conta disso? Não. O primeiro que sai em sua defesa sou eu. Vou dizer para vocês, precisamos de homens mais honestos. Precisamos de pessoas mais equilibradas. Tem muita gente com títulos e cargos ministeriais que deveriam devolver a sua carteirinha, sentarem para aprender pelo menos uma exegese e a interpretação da Bíblia, para depois se levantarem para tentar ensinar alguma coisa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Aos muitos irmãos que me enviaram essa publicação e essa questão do dízimo do irmão que parou de ofertar e dizimar por conta do seu desemprego, que a igreja o auxilie, que sejamos igreja, que sejamos corpo de Cristo cuidando um dos outros. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.